todo mundo aqui pedindo para falar do Tarcísio Gomes de Freitas. Então vamos lá, reunião do PL em Brasília na quinta-feira, é a nossa pauta número 3. O governador de São Paulo, nesse encontro, Tarcísio Gomes de Freitas, foi vaiado e criticado. Na véspera, ele tinha dito que concordava com 95% da reforma tributária. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Ora, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil construir entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. E no encontro do Partido Liberal, o Tarcísio, que é filiado ao Republicanos, foi interrompido por Jair Bolsonaro. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o bem estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. E o Ricardo Salles, deputado federal pelo PL de São Paulo, pediu a rejeição ao texto da reforma tributária e declarou que Tarcísio Gomes de Freitas não fala em nome da direita. A direita com a qual eu me alinho, mas não é necessariamente, presidente Valdemar, a direita de todos os que são da direita. A direita minha, a direita liberal, a economia conservadora nos princípios, mas firmemente direita na política. Ao silêncio. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer dizer. É muito mais fácil, sem nenhum demérito aqui, o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, ferrovia, do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. Costa, bom, o pessoal está aqui agitado com o Tarcísio Gomes de Freitas. Antes de uma avaliação política, vamos lá, como é que ele conseguiu chegar à conclusão de que 95% da reforma tributária são show de bola? Ele teve tempo, então, de estudar esse texto, porque os deputados não tiveram? Como ele mesmo mencionou, que era a questão justamente da ingerência dentro do Conselho Federativo. Realmente, no desenho anterior, São Paulo ia ficar bem mais diluído, ele conseguiu reverter parcialmente isso, e foi uma vitória dele. Agora, vamos lá, né? O que é essa postura do Tarcísio ao lado do Haddad, chancelando essa reforma? É um risco político muito grande, é excesso de pragmatismo, é ingenuidade, é ausência de direitismo, né? Cada um vai concluir de uma forma. Eu acho que ele pode ter tido um momento Dória na política ali para ele, né? Ele já está tentando reverter um pouco isso. No encontro do PL, que estava marcado antes, que não era sobre esse assunto, e que ele quis ir porque foi convidado pelo presidente Bolsonaro, eles tomaram café juntos, e era uma reunião do PL, não era do partido dele, cujo presidente é um ícone do centrão fisiológico, Marcos Pereira, e já está chamando agora o Bolsonaro de extrema-direita, né? Então ele foi lá de boa vontade, ele é um cara bem intencionado, o clima não foi o clima tenso que dá a entender com alguns recortes, eu tenho fontes de dentro, recebi vídeos de dentro, parecia mais cordial do que alguns recortes, mas é claro que o presidente Bolsonaro foi até o Twitter discordar publicamente do Tarcísio. E isso está sendo festa nas redações petistas, né, da imprensa. Eles estão todos agora enaltecendo a postura do Tarcísio, do governador de São Paulo, e demonizando o Bolsonaro. O editorial do Estadão, então, hoje nem se fala, né? Bolsonaro é um nanico, não tem mais nenhum comando, ninguém mais escuta ele. Na democracia de gabinete, não. Na democracia de 5 bilhões liberados em um dia, não. Na democracia que volta à estratégia das tesouras, onde o máximo da direita permitida é um tucano, aí realmente não tem voz para ninguém mais à direita. Mas resta combinar com o povo, né? Outra coisa que fica na dúvida de alguns é se o próprio Bolsonaro já não está indo muito na direção do sistema. Ele hoje é quase um garoto propaganda do PL. Ele está na mão do Valdemar Costa Neto em muitos aspectos. Então, isso é uma outra dúvida que fica no ar. Ele tem criticado publicamente o Salles por essa postura mais
raivosa. A gente sabe que o Salles queria ser candidato à prefeitura em São Paulo, e o próprio Tarcísio dominando isso e o Bolsonaro endossando, elogiando o Ricardo Nunes, um tucanão. Né? Veja, eu sou um cara realista e pragmático também. Se tiver que escolher entre o comunista e invasor de propriedade, que é o Boulos, ou o Ricardo Nunes, não tem dúvida. Mas é isso que vai restar ao cidadão brasileiro, ao conservador brasileiro, ao liberal clássico brasileiro, ao sujeito de direita no Brasil? É voltar a escolher tucanos e fingir que a Aécio Neves é de direita, porque a alternativa é a Dilma? Então, eu acho que a gente tem que poder debater que a direita está sendo, uma vez mais, escorneada, está sendo colocada para escanteio, né? E isso não é uma coisa muito legal. Então, o sistema todo, os militantes tucanopetistas todos da velha imprensa saíram jogando lenha na fogueira da suposta briga e elogiando o Tarcísio e criando já um Tarcísio civilizado, um Tarcísio que é um cara que pensa no país, porque concorda 95% com a reforma do Haddad, né? E querendo demonizar Bolsonaro e tudo que Bolsonaro representa na política, né? Então, quando essa turminha toda começa a elogiar demais, é óbvio que o brasileiro atento, ele coloca os dois pés atrás. Porque ele olha para isso e fala, eu já vi isso antes. Era quando existia a política pré-Bolsonaro, pré-redes sociais e pré-ascensão da direita. Era quando havia um jogo de cartas marcadas da direita permitida e do fenômeno da estratégia das tesouras, que Tucano fingia que era direita. E todo mundo fingia que acreditava. Então, algo mudou. As pessoas não querem. Elas podem até votar no Ricardo Nunes contra o Boulos se for uma alternativa apresentada. Mas elas não querem fingir que Ricardo Nunes representa alguma direita. Elas não querem. Então, eu acho que o Tarcísio correu muito risco com a postura dele. Excesso de pragmatismo leva a tucanismo e tucanismo leva a virar instrumento de comunista. É isso que a gente aprendeu na história. Então, me parece que foi um grave equívoco e não é o primeiro. O Tarcísio ele não liga muito para pautas de costumes, para guerra cultural, ele acha tudo isso baboseira. E veja, está tudo certo, ele é um gestor, ele era um tecnocrata do Ministério da Dilma, que teve a possibilidade de virar ministro com autonomia, graças ao Bolsonaro, e ele reconhece isso ainda hoje, depois da suposta briga, ele reconhece. Então, está tudo certo. Agora, ele não é um representante da direita na política brasileira. Isso também precisa ser dito. É óbvio que não é. Ele nunca saiu em defesa dessas pautas. Ele não é esse cara que pode despontar como uma Margaret Thatcher, um Reagan, um Churchill brasileiro, né? Adaptado para as características tupiniquins. Né? Porque a Ana Paula daqui a pouco vai me corrigir, dizendo que o problema da direita conservadora gravata borboleta é esperar, né, o Edmund Burke brasileiro e ficar com nojinho do Bolsonaro. Eu não padeço desse problema. Eu tenho até meio implicância com esses pseudo-conservadores engravatados com gravatinha borboleta. Mas, veja, não dá para dizer que Tarcísio, com esse excesso de pragmatismo e concessões a comunistas, represente o conservadorismo no Brasil. Isso não. E o chat está bem agitado aqui. Tem muita gente criticando o Tarcísio, um ou outro dizendo errou, mas gosto dele. Tem muita gente lançando aqui Romeu Zema, e também vi elogios ao Ricardo Salles. Ana, agora, posso dizer sinceramente, esse olho muito à frente assim, me incomoda, sabe? Pensar em 2026 agora muito longe. É uma questão de agora, né? Essa reforma ela precisava ter sido debatida, a gente precisava ter entendido melhor como é que tudo vai funcionar, ainda que seja uma implantação aos poucos e mais à frente. O momento era agora, não é ficar olhando muito lá para 2026. É muito longe, né? Para a gente começar a falar de corrida presidencial, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Eu acho que, e sempre elogiamos o Tarcísio aqui, Tarcísio foi um dos melhores ministros do governo do presidente Bolsonaro, e muito da nossa crítica aqui a essa direita, né, engravatada, com nojinho do governo do presidente Bolsonaro, com pastas extremamente técnicas, muito da nossa crítica focava exatamente nesse ponto. Mas vem cá, cadê o pragmatismo para olhar para... Você consegue olhar o pragmatismo do Tarcísio como governador de São Paulo, dizendo que uma reforma tributária passada às pressas, sem discussão, aí o governador, não, ele é pragmático, mas quando ele era ministro da infraestrutura do governo do presidente Bolsonaro, aí não tinha esse pragmatismo. É impressionante como mudaram, né? Essa direita limpinha no Brasil, eles mudaram o tom.
Eles criticavam até o Tarcísio, criticavam Paulo Guedes, né, um liberal aí que não dá nem para a gente, né, que colocou uma agenda absolutamente propositiva para o Brasil no campo econômico. O Paulo Guedes que colocou o Brasil de novo nos debates internacionais como uma nação séria. Era um dos nomes aqui fora que eram um dos nomes mais comentados do governo do presidente Bolsonaro. Paulo Guedes isso, Paulo Guedes aquilo. Eu não vou nem entrar no mérito também das entrevistas em inglês que o Paulo Guedes dava, né? Ou seja, o presidente Bolsonaro tinha um governo técnico, um governo que queria acertar, tropeçou em alguns momentos, tropeçou em algumas propostas, em algumas declarações, mas aqui a gente sempre fez as críticas pontuais. E eu estou falando isso tudo, Lacombe, porque nós sempre elogiamos o Tarcísio por ser uma pasta técnica com mão na massa, que trabalhava, que saía do campo teórico, entrava ali na prática e mostrava serviço. E eu acho que a declaração infeliz dele foi o número, né? 95%, ele concorda com 95% de uma reforma que não foi discutida, mas aí ele não entrou no mérito dos 95%. Mas o que especificamente, governador, que o senhor concorda? Mostre para o povo, porque o povo não conseguiu discutir essa reforma. Se o senhor, que é um homem extremamente técnico, que veio de um governo com pastas técnicas, concorda com 95%, o que exatamente? E isso ele não trouxe, né? E o problema também para mim foi que as palavras escolhidas ali pelo Tarcísio são palavras que o campo progressista gosta muito, uma governança maior, né? Pontos positivos que países da União Europeia, em conjunto, eles trazem de positivo. Isso tudo dá arrepios, né? Para a gente que quer uma individualização, um maior poder para os estados, para os municípios, e não para a União. Então, nesse ponto, eu acho que o Ricardo Salles ele foi muito feliz na fala dele, né? E eu acho que a direita não tem que ter medo de discutir, né? Mesmo em público, não é bater boca. Eu também recebi essa informação de bastidor que o Constantino trouxe. Não foi tão... A animosidade não estava tão à flor da pele quanto a imprensa demonstrou. Mas eu acho que é preciso debater também, porque a direita, nesse ponto, ela não quer que todos pensemos iguais, que todos sejamos iguais, que todos que nos transformemos nos robozinhos em série, né? Não, a direita debate, a direita pergunta, a direita questiona, isso tudo no campo do debate intelectualmente honesto. Então, por isso que não dá para o Tarcísio, quando uma reforma é amplamente defendida pela esquerda radical, pela esquerda progressista, pelos sociais-democratas, o Tarcísio dizer que concorda 95%, sem dizer especificamente, eu acho que foi bola fora, sim. Renata, outra bola fora dele foi fazer foto com o André Janones, né? Assim, acho que há limites, né? Você não dá para... Bom, a Dilma Rousseff queria muito conversar, defendia a negociação com o Estado Islâmico. Então, acho que, não sei se cabe um paralelo, mas Tarcísio ao lado do Janones é duro de ver. Essa foto não é de agora, mas ela significa e ela representa muito que essa ideia de que você pode ter uma relação, vamos dizer, quase de amizade com pessoas que querem a tua cabeça. E um ponto que a Ana chamou a atenção agora, que é muito importante da gente frisar, é que a direita não é esquerda. Então, muita gente quer se portar como esquerda na hora de trazer o debate ao público. Então, quando eu critiquei o Tarcísio por concordar 95% com a reforma, que ele nem explicou por quê, porque nem tinha como ele ter tido acesso, era impossível, humanamente impossível, para qualquer pessoa ter lido aquelas 142 páginas na velocidade da luz e saber que aquilo era positivo, porque tinha várias dúvidas, como eu falei já, especialistas em contas públicas que nem são bolsonaristas, porque sempre a crítica é essa, não, mas esse é bolsonarista, a crítica dele não vale. Nem são bolsonaristas, alguns até parabenizaram o Lula na época da sua eleição, e estão falando mal da reforma tributária. Pessoas como o professor Marco Sintra, como o Felipe Salto e outros economistas que falaram isso aqui não está dando certo, ele não tem nem as alíquotas, o governo informou. Não se tem cálculos que provem realmente por A mais B, de maneira lógica e transparente, que não vai haver aumento de imposto. Então, o governador Tarcísio, em tese, com o objetivo de ter
os interesses, não só dos seus eleitores de São Paulo, mas da direita no Brasil, realmente não tem como falar e outorgar para ele essa questão. O ponto é que não se pode esperar dele essa atitude. A gente depositar a esperança ou a ideia de que ele vai ser o cara que vai ser combativo na questão cultural é um grande erro. E falar em 2026, como você falou, Lacombe, é muito longe. Nem tem como a gente pensar, até porque, na minha percepção, o máximo é que vão deixar acontecer, isso falando nas eleições em todos os âmbitos, não só no Executivo Federal, mas é que vai ser essa direita permitida, que na verdade não é direita, na verdade é social-democrata. Então vão criminalizar a direita, que eles chamam de extrema-direita, que de extrema-direita não tem nada, vão criminalizar todo mundo que não for social-democrata como extrema-direita, e podem reparar, toda a imprensa tradicional nunca usa extrema-esquerda, nem para falar de Maduro, nem para falar de Daniel Ortega na Nicarágua, que são pessoas que são do convívio pessoal e de amizade e de muitos anos no Foro de São Paulo, com o Lula, que diz, por acaso, que hoje em dia ele se orgulha de ser chamado de comunista. Então, essa percepção de que as instituições funcionam, que a democracia está funcionando corretamente, que o Congresso está fazendo aquilo na velocidade da luz porque é pelo bem do povo, tudo isso, como eu já falei antes, é um grande teatro. E o Tarcísio, de uma certa forma, sendo um cara muito técnico, ele foi um bom ministro, acho que vai ser um bom governador, tecnicamente falando, daquele trabalho específico que ele precisa fazer. Mas culturalmente falando, o combate ideológico, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ele não é esse cara. Mas a mídia tradicional e esses setores da sociedade que sempre só permitem esquerda e esquerda menos esquerda, como são os sociais-democratas, como foram os tucanos ao longo de muitos anos aqui no Brasil, com aquela ideia errada, aquela percepção de que era uma direita, eles só vão permitir que essas pessoas, como é o caso do Tarcísio, eu não acho que é por acaso que eles estão falando bem do Tarcísio, amaciando um pouco, passando um pouco de pano, porque, como disse bem o Constantino, é a direita permitida, é a direita mais civilizada, é a direita moderada, e na verdade tudo isso não passa de um grande teatro. Então o Tarcísio, ele pode até ter um público que goste desse tipo de discurso, vai falar que ele é mais moderado, que ele está indo a favor das pautas que são boas para o Brasil, independentemente de quem está propondo, mas, de novo, não sei se isso vai dar certo, e principalmente, não estou nem muito preocupada com a carreira política do Tarcísio, estou preocupada com o Brasil, e eu tenho muita tranquilidade em dizer que isso não tem como ser bom para o Brasil da maneira como aconteceu.